Pois bem, vocês conhecem os principais temas teológicos do Pentateuco? Seria importante conhecê-los? Nessa aula, nós temos 3 objetivos. O primeiro é reconhecer a importância do Pentateuco. O segundo, analisar os temas teológicos do Pentateuco. E o terceiro é entender a santidade e o amor de Deus. Pois bem, como nós já começamos a falar na aula passada, o Pentateuco ele é de grande importância. É uma obra de suma importância, pois em primeiro lugar, ele fornece as explicações históricas e antropológicas relativas à totalidade da humanidade. Ele mostra a nossa origem, em Adão e Eva. Então ele propicia uma explicação superior, uma explicação definitiva da nossa origem. Também, e em segundo lugar, as páginas do Pentateuco provêm um pano de fundo histórico-teológico, porque a teologia ela é tecida no teatro da história. Esse fundo histórico-teológico, ele é requisitado, ele é importante para a compreensão de toda a revelação bíblica posterior. Ou seja, ser-nos-ia impossível entender os temas bíblicos centrais, como a redenção, por exemplo, caso nós não conhecêssemos o Pentateuco, ou caso ele não existisse. Então, dessa forma, o Pentateuco é essencial para o correto entendimento da religião cristã. Dentro dos temas do Pentateuco, analisemos a cristologia do Pentateuco. Algumas pessoas às vezes pensam que Jesus Cristo é nome e sobrenome. Jesus seria nome e Cristo sobrenome. Jesus Cristo, Jesus, o Messias. Cristo é a palavra grega para Messias. É a tradução para o grego da palavra hebraica Messias. Quando nós dizemos Jesus Cristo, expressão grega Jesus Cristo, é equivalente à expressão hebraica Yahushua HaMashiach. Jesus é o Messias. Isso é um tema muito importante da cristologia do Pentateuco. Saber isso, saber que Cristo é título e não sobrenome, Cristo significa Messias e não sobrenome, nos prepara para entender a encarnação de Cristo, que só vai aparecer nos evangelhos. Então, esse tema cristológico ele é antevisto no Pentateuco. Por isso nós podemos falar em uma cristologia do Antigo Testamento e especialmente numa cristologia do Pentateuco, porque ele, o Antigo Testamento, o Pentateuco, contém promessas, profecias, sombras, tipos que apontam adiante para a vinda do Messias, que é Cristo. No caso do Pentateuco, mais especificamente para a sua encarnação. Então vejamos alguns temas teológicos no Pentateuco, começando pelo livro de Gênesis. O primeiro tema teológico do livro de Gênesis é a existência de Deus. Ele é um tema predominante no livro de Gênesis. Mas o livro de Gênesis não se esforça para provar a existência de Deus. Quem acha que ele não existe é que tem que provar que ele não existe. O livro do Gênesis já começa afirmando a sua existência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele criou, é porque ele existe. Então, Gênesis já começa estabelecendo firmemente a existência de Deus. O segundo tema presente no livro de Gênesis é a queda e a redenção do homem. Por causa do pecado, houve a queda do homem.
O homem afastou-se de Deus. Isso é teologicamente chamado de queda. Isso é uma questão amartiológica. Então nós vemos que o segundo tema do livro de Gênesis, a queda e a redenção, nos traz primeiro a amartiologia, a doutrina do pecado. Nos mostra o pecado original, que é o primeiro passo da amartiologia, a doutrina do pecado. Então nós vemos a teologia do Pentateuco, a teologia de Gênesis, municiando, dando argumentos à teologia sistemática, no caso a amartiologia. Então o livro de Gênesis mostra a queda do homem. Mas o livro de Gênesis mostra também a redenção, o princípio da redenção. Deus começa a redimir a humanidade. Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, apresenta a semente da mulher que haveria de vencer o agente do pecado, que é Satanás, o inimigo da nossa alma. Então tem a queda, mas tem também a redenção. A redenção é uma das doutrinas que compõe a soteriologia, a doutrina da salvação. Então aí nós vemos o livro de Gênesis municiando, dando argumento, tanto a antropologia, a doutrina do homem, mostrando a sua origem, como a soteriologia, mostrando a sua salvação. Então o livro de Gênesis então revela a semente da mulher como promessa de salvação. Mais adiante revela o dilúvio como forma de juízo de Deus, mas revela também após o dilúvio, a partir do capítulo 11, capítulo 12, a chamada de Abraão para Deus, a partir de Abraão, formar uma nação e dessa nação nos trazer o Cristo, ou seja, aí vemos a redenção. Ainda dentro dessa questão, ainda dentro desse desenvolvimento dos temas teológicos no livro de Gênesis, nós vemos a aliança abraâmica. O restante do livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, ela traz o fio condutor da história patriarcal e tem como argumento principal a aliança abraâmica. Esse fio condutor, ele mostra as promessas que Deus fez, primeiro a Abraão, depois a Isaac e por fim a Jacó. Então essa aliança abraâmica, ela é o ponto principal do fio condutor da história patriarcal. E nunca é demais enfatizar, nunca é demais deixar claro a importância desse tema da aliança abraâmica para o desenvolvimento do restante da Escritura. Quarto tema teológico é o Gênesis e o Novo Testamento, essa relação entre o livro de Gênesis e o Novo Testamento. Então, o primeiro tema, Jesus é a semente da mulher, que irá destruir o poder de Satanás. É um tema soteriológico, Gênesis 3,15. Segundo tema, há uma comparação entre José e Jesus. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Jesus foi vendido por Judas, que era da mesma nação de Jesus. José sofreu, Jesus também sofreu. Então há uma comparação entre José e Jesus. José sofreu, mas para um bem maior. Através do sofrimento de José, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, saíram de Canaã numa época seca e foram guardados no Egito, durante um período onde eles cresceram. Da mesma maneira, Cristo nos guarda, Cristo nos conduz, Cristo nos abençoa. Ainda dentro desse quarto tema, o terceiro subtema desse quarto tema, que é o Gênesis no Novo Testamento, nós vemos a fé demonstrada por Abraão.
A fé demonstrada por Abraão, ela é a base da fé, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nós podemos ver isso quando lermos Romanos capítulo 4, do 1 ao 3, e Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Leiamos Hebreus capítulo 11, versículos 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então a fé de Abraão, ela antevê, ela mostra a fé tanto de judeus quanto de gentios. Ele deixa a sua parentela, deixa a sua cidade e vai em busca de uma cidade que Deus haveria de mostrá-lo. Então Abraão é o nosso símbolo, é o nosso pai da fé, e a Canaã terrestre é um símbolo da Canaã celestial. O quarto subtema fala de Noé. Noé e sua família são os primeiros dos muitos remanescentes retratados na Bíblia. Então, remanescentes é um tema presente no livro de Gênesis. Noé é um remanescente. Isso nos mostra que Deus sempre preserva um grupo de remanescentes fiéis para si. Quando nós olhamos para o cativeiro babilônico, nós vemos que houve o cativeiro, mas houve também um retorno do remanescente. Então, Deus sempre tem um remanescente. No final da grande tribulação, Deus terá um remanescente judeu que receberá o Messias. Nós vemos esse tema desenvolvido no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Deus tem para si um remanescente fiel do povo judeu que receberá o Messias no final da grande tribulação. Capítulo 11 de Romanos. Em quinto ponto desse quarto tema teológico, ao aproximar-se da sua morte, Jacó chama seus filhos para junto de si, para anunciar suas últimas palavras a respeito deles, acerca daquilo que haveria de acontecer-lhes. Ele fala com todos os seus filhos, mas o principal, o que mais nos interessa, é aquilo que ele diz a Judá, ao seu filho Judá, que é o patriarca da tribo que leva o seu nome, da tribo de Judá. No capítulo 49, versículo 10, ele diz a ele que o cetro não haveria de afastar-se da tribo de Judá. Ele diz, olha, o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló. Essa profecia, ela se cumpre primeiro em Davi. Se cumpre primeiro em Davi. Quando há a divisão do reino, reino do sul, reino do norte, o reino do norte, ele tem reis de várias dinastias. Já o reino do sul não, os reis são todos da descendência de Davi, cumprindo a profecia de Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se apartará de Judá. Davi é da tribo de Judá. Mas o cumprimento final dessa profecia é em Cristo. Cristo, da descendência de Judá, de Davi, é o leão da tribo de Judá. É o que vai reinar no milênio. Então essa profecia dita por Jacó, em Gênesis 49, 10, tem o seu cumprimento em Mateus capítulo 1 em Davi e depois em Mateus capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Leiamos. Mateus capítulo 1, versículo 1.
livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, que é o elo, é a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, e ele é escrito para os judeus para provar que Jesus é o Rei Messias, começa com o cumprimento, com a revelação cumpridora de Gênesis 49:10. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de rei é rei. Logo, o cetro não se apartará de Judá e se cumprirá no reinado de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, nós vemos o cumprimento da profecia de Jacó, em Gênesis 49:10, ao abençoar os seus filhos, em especial Judá, aí no 49:10, o cumprimento daquela profecia de que o cetro, a realeza, não se apartaria de Judá. Cumprir-se-ia primeiro em Davi e de uma forma mais ampla em Jesus Cristo.